Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos a mais um Catequese Ponto a Ponto. Esse é o ponto número 100. 100 pontos do Catecismo estudados. A partir de agora, e o ponto número 100 é o marcador de águas, nós vamos estudar os pontos temáticos. Por quê? Até o ponto número 100, cada ponto ele vem para fortalecer um item da nossa fé, de maneira especial sobre a profissão de fé, sobre aquilo que nós cremos, a maneira que cremos, como cremos, por que cremos. Então, o tema de hoje, que vai falar sobre a autoridade do magistério na interpretação da palavra de Deus, é o marcador. A partir de agora, os temas eles serão entendidos dentro de sessões temáticas. Então, isso é algo que vai acontecer a partir de agora. Bom, o ponto número 100 ele vai nos dizer o seguinte: o encargo de interpretar autenticamente a palavra de Deus foi confiado unicamente ao magistério da Igreja, ao Papa, aos bispos, em comunhão com ele. O que este ponto nos quer dizer? Bom, quer afirmar que o encargo de interpretar autenticamente a palavra de Deus foi confiado ao magistério da Igreja, Papa, bispos, a comunhão. Isso desde os primórdios, desde o concílio de Jerusalém, né? Quando a Igreja se reúne para entender quais são os caminhos a serem tomados. O que Deus está nos falando agora? Diante dessas realidades, qual é a nossa postura diante do mundo, diante da cultura? Então, essa afirmação ela ressalta a importância do magistério na preservação da integridade da fé e na transmissão fiel da revelação divina, para que não hajam discrepâncias, para que não hajam desvios, né? A natureza da revelação e a necessidade da interpretação, a revelação divina, embora perfeita em si mesma, precisa ser interpretada para ser compreendida e aplicada corretamente em cada época e em cada cultura. A palavra de Deus expressa na Sagrada Escritura, na Sagrada Tradição, ela é rica de significados e pode ser sujeita a interpretações diferentes. Mas entendamos isso. É um dever da Igreja, né? Interpretar e compreender bem essas palavras, estes passos, esta revelação em cada época, em cada cultura. E olha que coisa interessante, né? Hoje a gente fala do alfabeto cirílico e poucas pessoas sabem que o alfabeto cirílico ele foi escrito por São Metódio, São Cirilo, para evangelizar. Ou seja, os povos gregos e do sudeste europeu não tinham uma língua comum escrita que pudesse. Então, eles escreveram uma gramática dentro de uma estrutura linguística. Eles criaram uma estrutura para poder levar o evangelho na língua daquelas pessoas. Então, mostra quanto isso é importante para nós. A interpretação da palavra, ela se dá através da ação dos teólogos, da ação do Papa, do colégio, dos bispos, mas também do trabalho de muitos teólogos que têm que trabalhar essas realidades para que aquilo que foi interpretado seja transmitido de uma maneira acertada. Isso é muito importante, porque até bem pouco tempo a missa se celebrava com as suas peculiaridades, né, na língua latina, e muitas pessoas não tinham mais acesso a essa cultura. Então, houve o Concílio Vaticano II que reformulou, reestruturou, sem mexer em nada daquilo que é essencial, nem tomar liberdades que se extrapolam, mas para que se compreenda, se aplique corretamente a cada época e a cada cultura. Então, o magistério guiado pelo Espírito Santo tem a missão, primeiro, de ouvir e de interpretar esse tempo, depois de garantir que a interpretação autêntica seja fonte preservadora também da unidade da fé, evitando erros doutrinários que podem surgir, né? O magistério é sucessor dos apóstolos. Então,
ele é composto pelo Papa, pelos bispos, e o sucessor dos apóstolos na missão de ensinar, a santificar, a governar o povo de Deus. E Jesus é ele quem dá esse mandato aos apóstolos, né? Ide em todas as nações, anunciar e ensinar todas as nações. Mateus 28, 19 e 20. E essa missão, ela vai se perpetuar ao magistério da igreja, porque dá a ele a possibilidade de exercer a autoridade de Cristo na interpretação da palavra de Deus. A autoridade do magistério, ela é, por assim dizer, um dom de Cristo também. Ou seja, a autoridade do magistério não se origina da própria igreja, mas é Jesus Cristo que concede aos apóstolos e aos sucessores, serem seus sucessores. O Concílio Vaticano II, ele, na De Verbum 10, ele vai afirmar isso da seguinte maneira: o ofício de interpretar autenticamente a palavra de Deus escrita ou contida na tradição foi confiado unicamente ao magistério vivo da igreja, cuja autoridade se exerce em nome de Jesus Cristo. Então, se em dado momento a igreja mudar uma oração, ou a maneira de fazer uma oração, ou a igreja interpretar ou expandir o grau de aplicação de um ensinamento bíblico, de uma ação litúrgica, uma reestruturação litúrgica ou a aplicação de alguma, está no direito dela, está no dever dela, é o dom dela para a igreja, para que a gente não fique estagnado em separações, em discussões que não levam a lugar nenhum. E aí isso nos leva a pensar no outro ponto. Em determinadas circunstâncias, o magistério ele tem o poder que exerce sob o dom de infalibilidade, que o protege de erros na proclamação da doutrina fiel e da moral. Esta infalibilidade se manifesta quando o Papa exerce seu magistério como pastor, como doutor de todos os cristãos. Ele proclama uma doutrina de fé ou de moral para toda a igreja. E quando o Papa e os bispos reunidos no Concílio Ecumênico definem solenemente uma doutrina, ela serve para a igreja toda, né? E o papel dos fiéis na interpretação da palavra de Deus, como é que ele é em relação a isso? Embora o magistério ele tenha essa possibilidade final de interpretar autenticamente a palavra de Deus, os fiéis também participam desse processo. À medida que leem e meditam a Sagrada Escritura, participam da vida litúrgica da igreja e aprofundam o estudo da teologia. Então o Espírito Santo também age nos fiéis, também age na igreja, iluminando as mentes e os corações para que compreendam e vivam a palavra de Deus. Podemos dizer que existem exemplos na história da igreja muito bonitos disso. São Francisco de Assis, por exemplo, reconstrói minha igreja. Como entender uma palavra dessa? Será que é para construir uma capelinha? Será que é para reformar essa igreja de São Damião? Não. Ele teve que expandir a sua mente e entender que era a igreja que deveria ser reestruturada, reorganizada, reconstruída. Santo Tomás de Aquino, ele vai dizer que a interpretação pertence ao ofício dos doutores da igreja, não somente para guardar a fé, mas também para expô-la. Por quê? Porque também é missão daqueles que foram colocados como bispos, como pastores, não apenas guardar e estudar, mas ensinar a fé, né? A igreja, ela é uma estrutura onde a luz do Evangelho tem que fazer com que a verdade brilhe. É muito, muito interessante que o cardeal Newman disse isso, né? A igreja é pilar e o fundamento da verdade. Ou seja, o pilar, ou seja, onde ela se firma. E, além de ser isso, ela é fundamento. Quando nós olhamos para a Sagrada Escritura, nós encontramos palavras na palavra de Deus. Isso, quem nos ouve, a mim ouve, quem vos rejeita, a mim rejeita, e quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Jesus fala isso, é texto de Lucas 10, 16, Mateus 16,
Eu te digo que és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino do céu, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado no céu. Então, é parte da nossa compreensão como igreja lembrar que a autoridade do magistério na interpretação da palavra de Deus, ela é um dom para a igreja. O ofício de interpretar autenticamente a palavra de Deus escrita ou confiada na tradição é do magistério. E o magistério se esmera, estuda, busca. Quando temos uma encíclica, quando temos uma carta do Papa, essa carta ela é escrita através do trabalho de muitas pessoas que estudam, que trabalham. E o próprio Catecismo da Igreja, no ponto 85, já lemos isso, né? Diz que esse encargo de interpretar a palavra de Deus, escrita e contida na tradição, é confiado ao magistério, né? São Pio X, né? O Papa que escreve o primeiro catecismo, que o compila, ele diz o seguinte: eu declaro que estou investido daquela infalibilidade com a qual o Divino Redentor quis que a Igreja fosse adornada, para definir doutrina sobre fé e sobre costumes. Isso está na Constituição Apostólica Pastor Eternus, do Pio IX, não Pio X, Pio IX. Né? Foi Pio X que escreveu o primeiro catecismo, Pio IX que fala disso. Né? Então, este ponto número 100, ele vai nos fazer entender que toda a história da igreja, toda a estrutura da igreja, ela é um ato de fé que nos convida a viver a igreja, convida a estar na igreja, convida a sentir a igreja, porque é somente assim que nós vamos sentir a ação de Deus, o Espírito Santo em nós. Bom, gente boa, com o ponto número 6, fechamos uma etapa, o número 100, fechamos uma etapa do nosso estudo Catequese Ponto a Ponto. Agora, os temas serão um pouco mais densos, um pouco mais amplos, né? Mas também serão, podemos assim, mais pujantes, e vamos fazer digamos, uma grande viagem até o final do estudo do nosso catecismo. Bom, gente boa, este foi o ponto número 100 do nosso estudo sobre o Catecismo da Igreja Católica. Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos, fiquem com Deus, até o próximo ponto.